Ótima noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá o dia de vocês? O meu tá aqui 9 horas da noite, ainda na labuta, ainda trabalhando, produzindo conteúdo, fazendo reuniões, né? Tô vendo que o pessoal tá falando assim, cara, a gente tá fazendo home office, tá trabalhando mais do que quando tá no escritório. Eu não sei se tem a ver com home office, tem a ver com o período que nós estamos, né? Tá muito confuso, né, gente? Tem muita coisa para ser feita, muitas conversas, muita coisa que a gente precisa tapar e a gente tem que administrar muita coisa ao mesmo tempo, né? Fala, Paulo Strobel, beleza? A gente tem que administrar muita coisa no tempo, tem que administrar a casa, tem que administrar filhos, né? Semana que vem, eu estava ouvindo a conversa da minha cunhada contando que a amiga dela está passando um perrengue danado, que tem 3 filhos, tem um filho pequenininho, e 2 filhos, e a escola vai fazer aula dos 2 pequenos online ao mesmo tempo, tem que ter 2 computadores, e eu pensei, caramba, ela tá ferrada. Eu fui na minha escola, a escola das minhas filhas, descobri que vai ser a mesma coisa. E falei, caramba, né? Não bastasse estar meio difícil, o negócio vem e aí eu vou ter que passar a manhã inteira, eu e a Karina, a gente passar a manhã inteira estudando junto com as meninas, né? E casa para cuidar, comida para fazer, trabalho para fazer, mas a gente vai se virando. Eu acho que é um teste, né? Tudo é um teste, vamos testar se dá certo, se funciona, se não funciona. E se não estiver funcionando, vamos ter que levantar a mão e falar assim, ó, esse negócio que você fez talvez seja bom para vocês, mas para a gente tá péssimo, né, cara? Tá péssimo. E eu tenho a impressão que vai ser ruim. Eu tenho uma grande impressão que vai ser ruim, mas eu vou entrar de coração aberto nessa, né? Acho que no final a gente tem que fazer isso. Eu tô lembrando aqui da cena do Tropa de Elite, né? Tem aquela cena do Tropa de Elite que o Nascimento tava lá bravo porque os caras estavam fazendo ia vir o papo e tava aquele negócio e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, ó, só quero deixar registrado que vai dar merda. Aí o comandante dele virou para ele assim, Nascimento, missão dada, missão cumprida. Que virou o lema do Tropa de Elite, né? É um lema bem bacana, né? O lance é que depois, né, não vê toda a loucura que rola para que as coisas aconteçam do jeito que algumas pessoas querem, né? E são intransigentes. Né? Eu fico me perguntando se na vida, o sentido da vida é isso. É a gente atender os intransigentes. O Felipe está falando dessa cena antológica, né? E é um grande ponto da liderança, né, o Felipe? Um grande ponto da liderança, né, pessoal? As pessoas pedem, tem que fazer. Tem que ser do jeito lá que foi pedido, etc, etc. A gente fica sempre no limite do, será que eu não tenho escolha? Será que eu tenho sempre que cumprir a ordem? Será que eu tenho que executar e ir até o fim? E o que eu tenho trabalhado muito nos meus conceitos de liderança, eu tenho falado para os líderes prestar atenção nisso, é com relação aos efeitos colaterais, é com relação ao desgaste, o barulho, o que pesa quando tem esse negócio de está sendo entregue. Nós estamos num tempo de rever as coisas. Eu acho que estamos num tempo de que realmente vai ser assim, o pessoal que vai lá e faz vai ter um diferencial, né? A minha preocupação é sempre assim, e o efeito colateral? E o depois? Vai sobrar alguma coisa para depois? Porque se você entrega, mas você acaba com tudo que está em volta, você cria um problema. Você cria um problema para você, para as pessoas, para o futuro da organização, para a sua família, né? Tem muita coisa sendo sacrificada para as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. E eu acho só que, não estou dizendo assim, não seja, não faça, não entregue. Seja, faça, entregue. Mas pesa bem o que está do outro lado. O que está do outro lado. É importantíssimo. Incluir esse cálculo, incluir essa medida.
Faz sentido isso que eu estou falando? Estou falando bobagem. Vocês acham que de repente não, Paulo? Imagina, tem que entregar mesmo e dane-se que estiver no caminho. Eu tenho pregado muito o contrário disso, né? Tenho pregado muito de calma. Vamos entregar assim, mas peraí, o que vai quebrar se a gente for por ali? Eu falei outro dia estava falando sobre o Jeff Bezos, né, as estratégias do Jeff Bezos, e na estratégia dele, né, na hora de planejar algo, na hora de tomar uma decisão, ele tem uma coisa que ele inclui na hora de tomar a decisão, é assim, e o impacto disso, o efeito disso é reversível ou é irreversível? Se for reversível, em quanto tempo dá para reverter? Dá para reverter inteiro, dá para reverter parcial, né? Se for irreversível, o que de verdade a gente está perdendo e, putz, vai fazer falta aonde isso que a gente vai perder? Uma coisa para se validar, né? O Felipe está me perguntando aqui, né? O que eu acho dos comitês usados para tomar decisões? Eu acho ótimo. O comitê, no sentido de vamos expandir o entendimento do problema, vamos expandir o entendimento das consequências das decisões que nós temos pela frente, porque o grande lance, né? O grande lance sobre decisão é que tem consequências. E a gente pode até falar assim, cara, tô seguro, mas a nossa segurança sempre vai até onde a gente enxerga. Sempre vai até onde a gente enxerga. E por isso que é importante trazer mais pessoas para te ajudar a enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. Mas no final, alguém tem que bater o martelo e tomar a decisão, né? Você pode até ter um comitê, daí, sei lá, tem um número ímpar, alguém vai ter o voto de Minerva. Tem que ter um voto de Minerva. Não dá para ter um número par lá e achar que sempre vai ser unânime. Ou sempre vai ter uma diferença. Não, vai ter divisão. Precisa de alguém para dar o voto de Minerva. E essa pessoa... o interessante nesse lance do comitê, o Felipe, como em tudo, é a questão do seguinte: uma vez tomada a decisão, não é mais a decisão do fulano, do Beltrano, é nossa decisão. Então, o que der certo, o que der errado naquilo, todo mundo se responsabiliza, tá? É o contrário do que a gente está vendo na presidência do Brasil, na presidência dos Estados Unidos. Os caras dando de ombro, falando, não, o que acontece de bom é comigo, o que acontece de ruim é com os outros, né? Aquela piadinha, né, que o pessoal faz quando, né, minha mãe fazia, aquelas piadinhas antigas, que era assim, o que você achou comigo? Se tiver bom, fui eu que fiz, se tiver ruim, foi o fulano. Era uma piadinha, mas esses caras levaram a sério o negócio, né? E não foi a minha equipe acertou, a minha equipe errou. Não é... Somos nós acertamos, nós erramos. Eu já comentei de um exemplo que eu vi muito bacana, de um jogador muito novo, que eu acho que tem uma cabeça fantástica, não é à toa ele é filho de quem é, né? O André Chiniachi, que ele joga no Colorado Denver, lá em Denver, nos Estados Unidos, e ele estava dando uma entrevista, e eu vi a entrevista dele e achei o máximo, porque eles tinham perdido, eles tinham feito gol, ele tinha feito gol na partida, mas o time tinha perdido. Aí foram elogiar o gol, ele agradeceu, falou que foi um trabalho bonito de todo mundo, tal, não sei o quê. E aí viraram e falaram assim, então, a defesa de vocês está com um problema. Ele falou assim, não é a defesa. Não é a defesa, o problema é do time. Nosso time está com um problema e a gente tem que resolver como um time. Não é uma ala, não é aquela turma dali. E assumir isso em público, se incluir no problema, o problema é meu também. Eu também estou falhando aqui. É uma coisa de uma maturidade enorme. Os líderes precisam assumir essa bronca, cara. Os líderes precisam assumir essa bronca. É preciso o líder inspirar mais vontade nas pessoas de serem responsáveis, terem propriedade, terem posse da empresa, posse dos negócios, posse da situação, para quando surgir um negócio, todos quererem resolver também. Porque não é o problema de um ou de outro, é o nosso problema. Tá? Então, da mesma forma, os comitês de decisão ajudam nesse sentido. Vamos ter mais pontos de vista. Mas na hora que bater o martelo,
todo mundo tem que chamar a responsa para si e tem que falar, ó, esse negócio é nosso. Ontem eu ia dar uma aula sobre feedback e feed forward. Acontece que eu me empolguei no feedback, a aula se estendeu um pouco demais e não deu tempo de falar de feed forward e eu me comprometi a conversar hoje com vocês, dar uma aula sobre feed forward com vocês. Essa palavra, ela tem um significado, significa isso, alimentar para frente, e quem trouxe o uso mais para a área de business, para a área de estratégia, foi um coach, que eu já fui num treinamento dele, coach muito bacana, muito maravilhoso, chamado Marshall Goldsmith, e é um cara que tem umas técnicas e umas estratégias muito legais que eu pude aprender bastante com ele, e uma dessas técnicas era o feed forward. Era o feed forward. E o que é o feed forward? Né, esse alimentar para frente. Vamos, só para a gente ter como parâmetro de comparação e se basear no que a gente vai falar, o feedback quer dizer o quê? Alimentar para trás. Então, você terminou uma tarefa, você está no meio da execução, eu quero parar e falar sobre o que aconteceu até esse ponto, eu vou te dar um feedback, eu vou falar sobre o passado. Tá? O feedback bem feito, como eu expliquei ontem, te dá a chance de corrigir as coisas, de criar consciência de algumas coisas, pontos de melhoria para o futuro, para as coisas andarem de um jeito melhor. Ou até para ali, no meio do processo, a coisa se reverter. Então, você no meio de um processo, para o pessoal falar assim, não, peraí, pessoal, a gente está fazendo um negócio todo, tem que tá cortando o mato para cá, tem que cortar o mato para lá. Tem que fazer um negócio diferente. E é super válido. Agora, o feed forward é outra coisa. É o tipo de alimentação que você dá para as pessoas no começo, antes das tarefas iniciarem, antes de começar alguma coisa que vai ser feita. Que faz todo sentido, que precisa ser feito, que faz todo sentido que precisa ser passado. Só que muitas vezes esse feed forward ele é feito simplesmente assim, ó, eu quero tal coisa. E na nossa cabeça tem alguns protocolos, ou na nossa cabeça está muito claro o que a gente quer, e por alguns motivos ainda de evolução humana, a gente ainda não chegou no ponto da telepatia. Mas, Paulo, tem gente que sabe o que eu quero, eu falo, ou antes de eu falar, a pessoa já sabe, parabéns. Mas eu tenho a impressão que não é todo mundo, certo? Deve ser uma ou outra pessoa que te conhece muito bem. Se for a primeira coisa, for todo mundo, você é um telepata, parabéns. Você está transmitindo pensamentos maravilhoso. Eu acho ótimo. Depois me liga e a gente conversa, eu quero aprender mais um pouco sobre sua técnica. Se não, você é um ser humano comum. Né? Um ser humano comum no sentido de que você é uma pessoa que não tem poderes paranormais. E se você não tem, você é como eu, você é como as outras pessoas, né? A gente tem uma coisa na nossa cabeça e essa coisa sim vai entrar na cabeça do outro, mas não é só por transmissão de pensamento, é por conversa. Esse lance, aliás, de que as pessoas vão já sacar o que você quer, vão te entender, que é uma coisa muito bonita, e acontece sim, né? Você tem algumas pessoas que você tem esse nível de entrosamento, dependem justamente do que? Disso, entrosamento. Entrosamento requer tempo. Ah, Paulo, mas tem umas pessoas que a gente se entrosa rápido. Isso. Aí você pode chamar de reencarnação, almas gêmeas, você pode chamar de como você quiser, almas afins, que são muito... Ou simplesmente se treinaram muito no mesmo lugar, sabem tudo daquilo, e estão muito afiados no mesmo assunto. Afinados no mesmo assunto. E aí as coisas fluem. Maravilha. Mas, no geral, quando você vai passar por uma massa de pessoas, você vai explicar para mais pessoas, você precisa dar contexto, você precisa dar conteúdo. Na programação neurolinguística, a gente fala o seguinte, mapa não é território. Mapa não é território. Então, quando eu falo elefante, na sua cabeça tem um bicho, na minha tem outro. Quando eu te falo vem de carro, na tua cabeça carro quer dizer uma coisa, na minha é outra. Tem gente que acha que carro é Fusca, eu acho que carro é Fusca. Falar isso, meu vizinho me mata. Tem um vizinho meu aqui que é doido pro Fusca. Você tá na live, não desliga, fica calmo, eu tô brincando. O que está na cabeça de algumas pessoas, né,
não é exatamente a mesma coisa que está na nossa. Precisa de contexto. E da mesma forma, tarefas. Da mesma forma, tarefas, gente. Quando a gente pede coisa para os outros, muitas vezes na nossa cabeça vai estar tudo muito claro, de como a gente quer, o que a gente quer, de que jeito que a gente quer, quanto que a gente quer que entregue, como que a gente quer que entregue, etc, etc. Está na cabeça da pessoa muito claro, só que na cabeça para quem pediu, às vezes não. Por isso que é importante fazer essa reunião, esse briefing, que é o feed forward, quer dizer como eu vou te alimentar aqui para frente para dizer o que eu quero. Paulo, é uma reunião formal, ultra formal, com um dia e hora marcada? Pode ser que não. Mas, por exemplo, quando você manda uma solicitação por WhatsApp, por e-mail, faz uma OS, uma ordem de serviço, ou você faz uma reunião para determinar quem vai fazer o quê, etc, etc, é importante você pautar algumas coisas, tá? Então, eu vou começar aqui a colocar alguns elementos que são muito importantes de colocar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então, ó. Feed forward. Feed forward. Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro, você colocar numa comunicação para falar, tá? Vamos pensar no tradicional, gente. Tradicional. O que tem que ter no feed forward? 5W2H. 5W2H. Tá bom? Ô, Felipe, transmissão de pensamento aqui, ó. Tava falando que não tinha transmissão de pensamento. O Felipe já veio que veio. Agora, o que acontece? O 5W2H, né, é o what, when, who, why, how much, how much. Eu gosto de começar de um jeito diferente, porque geralmente o pessoal escreve o 5W2H começando com o quê? E aí eu trago as pessoas para o seguinte, entender o conceito por isso que é importante, né? Envolve comunicação aqui muito forte. E é o conceito de um cara chamado Simon Sinek. Vocês conhecem o Simon Sinek? O Simon Sinek, ele traz um conceito chamado círculo dourado. Como funciona o círculo dourado? Seria um círculo com 3 camadas, uma externa, uma mediana e uma interna. Tá? Esse é o círculo dourado, está aparecendo aí, do Simon Sinek. E na camada externa está o quê? Na camada intermediária está o como. E na camada interna está o porquê. São todos os elementos que tem, esses 3 elementos existem num 5W2H. Quando a gente vai fazer um projeto, vai fazer um trabalho, vai fazer uma execução. E só que geralmente a gente começa pelo o quê. Depois a gente fala como e lá no final a gente fala o porquê. Só que o que acontece? Por que não gera engajamento? Por que as pessoas têm que perguntar tantas vezes a mesma coisa? Por que as pessoas não compreendem profundamente por que a necessidade de uma coisa ser feita daquele jeito, etc, etc? Porque elas não estão conectadas emocionalmente com a tarefa. Elas não estão conectadas emocionalmente com aquilo que precisa ser feito, precisa ser executado. Ah, Paulo, mas que conexão emocional uma pessoa vai ter com varrer o chão, com limpar um banheiro, com gerar um relatório contábil, com mandar um e-mail de explicação ou preparo? Qual é a relação emocional que precisa ter?
Precisa mesmo ter? Sim. Sim. Por isso que o líder precisa ser uma pessoa envolvida com pessoas, não só com coisas, não só com tarefas, não só com planilhas. Tem que estar envolvido com pessoas, porque tem que entender isso aqui, ó. A comunicação começa com porquê. É isso que o Simon Sinek fala. As grandes empresas, as que têm melhor conexão, as que mais engajam as pessoas, elas têm um propósito definido, claro, e conecta esse propósito com o propósito das pessoas. Simon Sinek diz o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o que você acredita. Por que elas compram o que você acredita? Porque elas acreditam na mesma coisa. Não é que elas acreditam em você, elas acreditam nelas. E como elas acreditam nelas, você acredita na mesma coisa, logo você acredita nela, ela acredita em você, é uma coisa única e vocês executam as coisas. Então, todos bom 5W2H, Felipe, anota essa, hein? Todo bom 5W2H, você me conta se você já faz isso. Tem que começar pelo porquê. Qual o motivo? Qual o propósito? Qual a intenção? Qual o problema que isso quer evitar? Qual o benefício isso quer gerar? Qual o risco isso quer impedir, essa ação quer impedir? Qual o risco essa ação quer corrigir? Por quê? Então, por exemplo, tem um cliente meu que toda noite tem um funcionário lá que ele tinha que fechar uma escotilha lá no negócio. O cara tinha dia que fechava, tinha dia que não fechava. Ele fala, pô, todo dia eu falo para o cara fechar. Eu falo assim, faz o contrário. Me explica, o que acontece se essa escotilha não for fechada? O que tem lá fora que pode causar problema por essa escotilha? Tá, lá fora tem bichos, tá, não sei o quê, e ali também é uma área descoberta que pessoas podem passar. Então, se houver pessoas que vão tentar invadir à noite aqui, ou mesmo bichos que vão usar esse caminho para entrar aqui, eles vão usar essa escotilha, tal, não sei o quê. Putz, legal, é interessante você falar isso. E essas pessoas podem entrar e roubar, ou esses bichos podem entrar e causar doença aqui, causar sujeira, causar uma série de problemas para a gente, que podem levar a gente até fechar o lugar. Pô, é verdade, faz sentido. Faz sentido. Então explica isso para essa pessoa. Toca ela. Você acha que o cara fala assim, cara, se causar esse problema, entrar bicho aqui, essa vigilância sanitária pegar a gente vai ter que fechar. Ter que mandar a gente embora. Caramba, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado que o negócio era tão grande. Pois é tão grande. Então, por isso, você tem que vir aqui toda noite, tal horário, né? Começou lá com porquê. Então, por isso, toda noite, tal horário, quando a gente encerrar, antes de fazer tal coisa, você tem que vir aqui e fazer o quê? Fechar essa escotilha. Com chave e entregar a chave para lá. Pode deixar, chefe. Não falhou mais? Não falhou. Então, por quê, como, o quê. O quê está ali no final. Está ali no final. Começa com o porquê, como, o quê. Então, é só isso que precisa falar, Paulo? Não, né? Você tem que colocar quando. Importante colocar quando. E quando, gente? Quando for colocar quando, tá? Data e hora. Gente, data e hora, pelo amor de Deus, põe data e hora. É muito importante pôr data e hora. Eu conheço muita gente que fala assim, você me faz tal coisa hoje? O cara fala, faço. Aí dá 10 horas, dá 11 horas, dá meio-dia, dá 1 hora, o cara não te entrega, você fala assim, você não vai fazer o negócio que eu te pedi? Vou hoje, vou fazer. Pô, mas não tá feito. Não, você falou que era para hoje, eu vou fazer às 5. Vou fazer às 5h30, antes de eu sair. Não, cara, eu precisava mais cedo. Precisava pedir mais cedo. E quando você coloca data e hora, inclusive, você consegue controlar o fluxo de atividades das pessoas que estão trabalhando para você e você ter uma ideia de como que você vai fazer controles, que isso é muito importante. Que hora que você vai fazer um ponto de controle, ver o andamento das coisas. É uma tarefa grande. Tá ok. Como que a gente vai controlar isso? Como que a gente vai acompanhar isso, tá? Porque, como, o que, quando
Why, how, what, when, quem vai fazer, é muito importante, né? Nossa, por quem, né? Então, vamos lá. Por que tá aqui? Quando, onde, por quê, como, quanto irá custar? Tá, quanto, né? Quanto custa? Por quem? Então, ó, quem, o que, onde... Ah, danadinho. É o onde que estava faltando. Onde vai ser executado? Isso aqui é importante, hein, turma? Isso aqui é importante. Onde vai ser executado? Isso também tem um lance, né? Tem um lance, né? Você vai fazer aonde? Vai fazer em casa? Vai fazer no trabalho? Vai fazer... Importante, tá? Então, o feed forward é, na verdade, você montar um 5W2H. Lembrando, precisa ser respeitado. Começar pelo porquê, como, o que, quando, data e hora. Muito bom, o Felipe escreveu aqui para a gente. Quem vai fazer, quando e onde. E eu acho muito interessante, tá, gente? Eu acho que existem esse 5W2H, esse feed forward, ele pode ser feito para tudo, para tudo. Monta um templatezinho, monta um scriptzinho, vai determinar uma tarefa, né? Uma tarefa vai ter um objetivo, vai ter uma meta, vai ter metas de ações. Coloca isso. Bota lá no seu 5W2H, faz esse feed forward, faz essa reunião de começo, é muito importante. Você vai ver que os resultados vão ser diferentes, a sua equipe vai trabalhar melhor, a sua equipe vai trabalhar melhor, os resultados vão acontecer de uma forma mais organizada, as entregas vão ser mais de acordo com o que você espera, você vai ter menos retrabalho, parece assim, eu estou gastando tempo fazendo isso. Não, você gasta tempo corrigindo as coisas que vieram erradas porque você não fez isso. Uma vez que você faz isso, você inclusive tem como exigir e cobrar das pessoas que elas façam as coisas de acordo, porque está combinado. Está combinado, a pessoa deu um ok, pode deixar que eu vou fazer desse jeito, vou seguir isso aqui, esse roadmap, vou seguir esse prazo. Agora, quando não tem isso, cara, quando não tem isso, quando não tem esse planejamento, fica muito a esmo, e aí eu vou te falar, você está ferrado. Você está ferrado. Então, turma, essa é a importância do feed forward, é assim que usa, é mesmo um 5W2H que vai ser colocado ali, né, a prestação, e talvez você pode até colocar alguma coisa a mais, mas lembra, começa pelo porquê, porque é assim que você vai conectar com a pessoa emocionalmente para ela fazer. Tenha um porquê emocional, tá certo? Mesmo que envolva grana, mesmo que envolva resultado, mesmo que envolva... Traz isso para o emocional, porque é assim que conecta com as pessoas e faz com que elas se engajem com as coisas, tá certo? Estou falando para fazer isso, mas não é para ficar enganando os outros, não. É para fazer de forma ética. Tá? É para fazer de forma ética. É até um jeito de você buscar um propósito maior nas tarefas, nas atividades, nas coisas que você pede para sua equipe. Tá ok? Turma, brigadíssimo por vocês assistirem. Brigadíssimo pela presença de vocês aqui. Ô Felipe, eu achei aqui ó, o nome, viu? Era o que estava faltando, era o onde. Era o onde que estava faltando, mas eu achei. Então, ó, por quê, como, o que, quando, quem, quanto e onde. Tá bom? Aliás, é até bom colocar o onde antes do quanto, deixar o quanto lá no final, porque depois que a gente viu tudo isso, que dá para ter uma ideia de quanto que vai custar a bagaça, né? Maravilha? Turma, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa, manda bala. Valeu, Felipe, um abração, cara. Turma, obrigado, vou mandar aqui um tchau para vocês. Tchau, fotinho. Encerrar aqui. A gente se fala, tá bom? Elaine, tudo bem, querida? Obrigado que você entrou. Estou encerrando a live, mas entra no meu canal do Telegram, vou deixar a publicação fixada aqui. É só ver, segue o meu canal do Telegram que eu vou anunciar mais coisas por lá, tá bom?
Beijos e abraços para todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Felipe. Que bom que você curtiu, cara. Valeu, Felipe. Acho que a rinite atacando aqui no final do dia. Grande abraço para todo mundo. Fica com Deus. Até.